Boa noite, amados. Graça e paz em Cristo Jesus. Estamos aqui em reunião de oração e todas as terças-feiras eu tenho procurado tratar um pouquinho a respeito do assunto oração. Esse assunto é muito importante na palavra de Deus, tem muita coisa para nos ensinar e nós percebemos que através de toda a Bíblia, Deus se preocupa em estar nos comunicando esta verdade, né? De que nós podemos estar falando com Ele, nós podemos estar nos dirigindo a Ele, né? Através da oração. Então, nessa noite eu queria pegar apenas um versículo, está no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Né? Vamos aprender um pouquinho mais com esse versículo também. A palavra de Deus nos diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu auxílio, obrigado, Pai, pela companhia, Senhor, presente nas nossas vidas do teu Espírito Santo. Ó Deus, agora, quando nós nos voltamos para a tua palavra, Senhor, que tu esteja, Senhor, ensinando os nossos corações, ó Deus, a te obedecer, a fazer a tua vontade, a falar contigo de maneira sincera e coerente, da maneira como o Senhor deseja que nós falemos, ó Deus. Nos abençoa, Pai, nesse estudo agora, Senhor, prepara o nosso coração para essa meditação, Senhor, na tua palavra, e que assim nós possamos sair daqui, ó Pai, da tua presença, mais prontos a te servir e fazer a tua vontade. Pedimos essa bênção, Senhor, e pedimos também, Pai, a tua bênção por cada vida que está aqui conosco nessa noite, Pai. Abençoa, restaura, fortalece, Senhor, purifica a vida dos teus servos, ó Deus, para que tenhamos sempre uma igreja, Senhor, que seja realmente a noiva de Cristo Jesus. Nos aperfeiçoa nisso, Senhor. Nós pedimos a tua bênção, agradecidos em Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, esse texto está num contexto da vida de Daniel, né? Daniel teve muitas experiências com o Senhor. No tempo, ainda que a revelação estava sendo formada, Deus estava ainda se revelando de algumas formas mais contundentes. Então, Daniel, ele tem alguns sonhos, ele tem algumas visões, né? E nessa visão aqui ele recebe um anjo, e o anjo vem com essa palavra para ele a respeito da comunicação dele e dizendo por que é que Deus ouvia o que ele estava dizendo. Então, uma das coisas mais interessantes e importantes na nossa vida, e que a gente às vezes se entristece, é quando nós estamos falando e as pessoas não estão ouvindo aquilo que a gente está dizendo, né? Estão fazendo pouco caso, né? Ninguém está atento àquilo que você está dizendo, né? Parece até que a gente está falando com as paredes, né? Se bem que dizem que as paredes também têm ouvidos, né? Então tem parede que ouve mais do que muitas pessoas. Então, esse é um sentimento muito ruim, amados, quando nós estamos falando e ninguém está ouvindo, né? Mas com Deus é diferente. Deus, ele está sempre pronto a nos ouvir, desde que nós cheguemos a Ele da maneira correta, né? E aqui eu quero traçar algumas perspectivas a respeito da vontade de Deus. Nós oramos não para fazer a nossa vontade, nós oramos fazendo a vontade de Deus, porque foi Ele que colocou esse meio de comunicação para nós. Foi Ele que colocou a oração, foi Ele que nos disse que era assim que nós deveríamos falar com Ele, né? Então, essa questão de falar com Deus, né, Ele vai nos ouvir. Aliás, Ele está sempre nos ouvindo, né? Mas aqui o anjo está falando para o profeta, né, que desde que ele dispôs o seu coração a compreender e a se humilhar diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas. Não que Deus não ouvisse antes, Deus ouve aquilo que nós dissemos. Deus tem conhecimento de tudo aquilo que se passa nas nossas vidas, não é? Mas a questão de ouvir aí é questão de atender, é questão de estar
se comunicando conosco de maneira que Ele responda às nossas orações. E qual é a oração, então, que é respondida, né? Então, mais um versículo aqui importante, Jeremias 33:3. Eu vou dizer vários versículos aqui para fazer a colocação daquilo que é importante na oração nessa noite. Jeremias 33:3 diz assim: Ele nos ouve. A palavra de Deus nos diz assim: invoca-me e te responderei. Então Jeremias vai ter essa experiência. Quando o Senhor fala com ele, coloca na boca do profeta e diz assim: invoca-me e te responderei. Nós precisamos estar atentos a quem nós estamos falando. Então invocar aí é chamar a presença de Deus, né? Entender que nós estamos entrando na presença de Deus. Invoca-me e te responderei. Então Deus está sempre atento às nossas orações, mas nós precisamos nos voltar inteiramente para Ele, né? O Salmo 118:8 diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Então muitas vezes, se a gente se decepciona com os homens que não estão ouvindo, continue crendo que o Senhor está sempre nos ouvindo, né? Então é melhor buscar refúgio no Senhor. Então fale com Deus. Fale com Deus quando as pessoas não estiverem te ouvindo, né? Ele vai te ouvir. Mas falar com Deus, amados, é um pouco diferente do que falar com os homens. Então não é do mesmo jeito que você fala com os homens que você fala com Deus. E qual é essa diferença, né? A questão aí é da sinceridade. Dos homens você pode até esconder algumas coisas, estar dizendo alguma coisa, mas no seu interior você está pensando, né, ou maquinando outra coisa. Mas com Deus não, Deus conhece o nosso coração. Então, amados, se nós não nos apresentarmos diante dele com sinceridade, né, então Deus não vai ouvir a nossa oração. Por quê, amados? Porque vai ser só de boca para fora, e ele sabe o que vai no seu coração. Então a sua intenção não pode ser diferente, por isso a sinceridade, né, de dizer realmente aquilo que se passa no seu coração e não apenas palavras que saiam da boca para fora. Preocupação às vezes, né, em dizer coisas bonitas diante de Deus, mas Deus está vendo o teu coração. As palavras podem ser muito bonitas, mas o seu coração, né, ser totalmente sujo e longe da realidade daquilo que você está dizendo. Então isso é muito importante, sinceridade diante do Senhor. Lembre-se, o Senhor conhece o teu coração. Jeremias 29, vamos lá, 29:3. Jeremias fala muito de oração, né? E ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mais uma vez aí, amados, a questão da sinceridade. Deus vai nos ouvir quando? Ele diz assim: quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós temos que estar inteiros na presença de Deus. Sinceridade é primordial para que a gente possa conversar com Deus e para que Ele possa nos ouvir, né? Então, quando nós vamos achar o Senhor, quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Um outro texto muito conhecido, amados, muito dito, mas pouco praticado também por nós, né, que somos povo de Deus, é 2 Crônicas 7:14. A palavra diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então vejam requisitos novamente, amados, para ser ouvido por Deus. Ele diz: eu ouvirei dos céus. Mas quando ele vai ouvir? Quando o seu povo se humilhar, orar, buscar a Deus e se converter dos maus caminhos. Isso precisa estar no nosso coração todas as vezes que nós entramos em oração, amados. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Se você quer ou espera a resposta de Deus, ore ao Senhor, clame ao Senhor, mas faça isso da maneira correta, faça isso com sinceridade, com o coração todo ali,
sabendo realmente o que você está dizendo ao Senhor. Não confie em mais ninguém. Deus não divide a sua glória com mais ninguém, então muitas pessoas usam intermediários para falar com Deus. O único intermediário na nossa oração, amados, é Jesus Cristo. Então Deus não vai dividir a glória dele. Se ele tem que te responder, amados, ele não vai deixar que você fique pensando que foi outra coisa, né? Que foi a sorte ou foi alguém que realmente te... Não, a nossa glória nas respostas da nossa oração tem que ser ao nosso Deus. E por isso ele não vai dividir a sua glória com mais ninguém. Coloque todo o teu coração na sua petição. Lembre-se do que diz Jeremias 29, você vai achar o Senhor quando você o buscar de todo o seu coração. O nosso Deus, amados, tem todo o poder sobre terra e céu. Não esqueça disso na sua oração. Isso quer dizer, amados, que Ele pode fazer qualquer coisa. Deus tem poder para fazer qualquer coisa que você deseja, que você precisa, que você esteja pedindo. Mas o que Ele deseja mesmo não é apenas atender o seu pedido. Ele deseja um coração contrito, Ele deseja um coração sincero, Ele deseja arrependimento. Veja, se o meu povo se humilhar, e se converter dos seus maus caminhos. Amados, a intenção muitas vezes de nos aproximarmos com Deus é barganhar, é querer trocar alguma coisa com Deus. Nós não temos nada para oferecer a Deus, nada. Mas muitas vezes nós fazemos isso com o Senhor. Se o Senhor fizer isso, então eu vou fazer isso e isso. Cuidado, amados, com essa colocação diante de Deus. O que Deus quer mesmo? Ele não precisa nada de você. Ele tem todo o poder, pode fazer qualquer coisa. O que Ele quer na oração é um coração sincero, um coração arrependido diante dEle. Um coração humilhado, mas um coração confiante, sabendo quem é o seu Deus. Por isso eu disse, o nosso Deus tem todo o poder sobre terra e céu. Quando você orar, confie nisso. Saiba quem é o Deus a quem você está dirigindo a sua oração. É esse Deus que tem todo o poder. Então, se você assim se apresentar, então Ele pode responder positivamente à sua oração, se isso for conveniente para você. Muitas vezes nós pedimos coisas que não são convenientes para nós, e Deus sabe o que é conveniente para mim e para você. Então, às vezes, uma negativa na oração de Deus é bênção, e nós precisamos entender isso, é bênção de Deus, porque se aquilo fosse concedido, amados, nós estaríamos perdidos, nós nos distanciaríamos de Deus, e às vezes Ele não dá certas coisas, que é justamente para o nosso bem, para que nós nos aproximemos mais dEle. Veja bem o Salmo 51, verso 17, Salmo de Davi. No verso 17 ele diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Davi tinha consciência de que maneira, por isso Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, amados, porque ele sabia como se apresentar diante do Senhor, E ele disse que sacrifícios agradáveis a Deus não é alguma coisa que você possa dar para Ele. Não é nada que você possa dar, mas é um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Esse o Senhor não despreza. Assim como não desprezou o seu servo Davi. Embora fosse alguém que tivesse muitos erros na vida, amados, mas o que Deus queria dele era justamente o Salmo 51. É um momento desses, em que o servo vai e reconhece o seu pecado diante de Deus. Sabe com quem está falando. E diz esse versículo, ele sabia que o que agradava a Deus era o coração quebrantado. E ele tinha esse coração quebrantado diante de Deus. A despeito dos seus erros, ele era sincero quando confessava e se arrependia.
Salmo 37,4, um salmo muito conhecido também, ele diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amados, em primeiro lugar nós temos que agradar o nosso Deus, e agradar ao nosso Deus é nos apresentarmos sinceramente diante dEle. E aí sim o Senhor vai olhar para o nosso coração e vai suprir as nossas necessidades da maneira como Ele sabe que é melhor. Ele vai fazer a sua vontade, e a sua vontade na nossa vida é boa, perfeita e agradável. Então agrada-te do Senhor. Aproxime-se dele com sinceridade de coração. Para terminar, eu queria repetir o versículo do início de Daniel, né? Quando o anjo diz para ele a respeito da maneira como ele estava se apresentando a Deus. Ele diz: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Amados, que o Senhor nos abençoe e nos ensine a orar verdadeiramente, a nos colocar diante de Deus em humildade, em coração sincero diante de Deus, a buscá-lo de todo o nosso coração, né? A termos um coração quebrantado, contrito, compungido diante de Deus, e assim com a nossa oração nós possamos agradar ao nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Nós temos aí ainda os nossos pedidos de oração, né? Também eu creio que você também tem pedidos, você também tem algo no seu coração que você deseja apresentar a Deus. Faça isso com sinceridade agora. E quando você estiver intercedendo, não leia apenas, né, o que está escrito ali, mas pense nas pessoas pelas quais você esteja intercedendo, mesmo que você não a conheça. Peça ao Senhor por elas, né? Interceda verdadeiramente, com sinceridade diante de Deus, e principalmente não deixe de agradecer, né? O Senhor espera isso das nossas vidas, né? Coração sincero, né? Esse coração Deus não desprezará. Então aproveite esse momento para ter íntima comunhão com Deus. Eu não sei se você está sozinho, se você está com a sua família aí, mas tenha um momento de oração prazeroso, não somente para você, mas também para Deus. Abra o seu coração e você vai ver quão bom isso vai, quantos benefícios isso vai trazer para a sua vida, né? E também vai agradar o coração do nosso Deus. Amém, amados. Deus os abençoe.